Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan Rossa, eu sou analista CNPI, sou trader, sou criador do método Rossa de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal de análise do Bit, que é o contrato futuro de Bitcoin negociado aqui na B3. Vamos lá, dá uma olhada no gráfico aqui, ver como foi o Bit essa semana, né? De maneira geral, em tempos gráficos superiores, a gente segue dentro de uma grande lateralização, né? Até se a gente subir aqui para um gráfico mensal, a gente vê que já temos aí 7 meses, né, sobrepostos, sendo negociados na mesma faixa de preço entre o 401 mil e o 287 mil, tá? Então a gente está no mercado bem travado aqui, né? Olhando pelo gráfico semanal também a gente vê comportamento de preço típico de mercado lateral. Até tivemos uma leve superação das máximas anteriores aqui, onde o mercado conseguiu fazer um fechamento acima, na semana seguinte já devolveu, testou o outro lado da lateralização e ainda segue, né, com comportamento lateral. A média horizontal, o mercado trabalha dos dois lados da média, barras boas sem continuidade ou sendo revertidas, né? É o que acontece que nas últimas semanas o mercado tem ganhado um pouco mais de volatilidade, né, com relação às primeiras semanas, né? A gente vinha tendo barras de indefinição na maioria do tempo. Agora a gente já tem barras com mais corpo, mas ainda assim sem tomar direção, né? O mercado segue lateral. A região das mínimas da lateralização na casa do 287 mil segue sendo um ponto importante. A gente teve uma mínima levemente mais alta aqui algumas semanas atrás, né, na casa do 289, mas a gente segue no mercado lateral ainda, né? Não dá para dizer que isso aqui é um canal de alta, porque, de novo, a gente segue com comportamento de perna típico de mercado lateral. Apesar dessa semana ser uma semana com corpo comprador, né, tendo negociado aí na casa de 19 bi de volume financeiro, um pouco abaixo do que a gente teve nas semanas anteriores, né, 22 bi, aqui a gente teve outra semana com 22 bi de negócios. Apesar do corpo comprador, é uma semana onde, se a gente descer aqui para o gráfico diário, a gente vê que foi uma semana mais travada, né, com exceção da segunda-feira, que foi um dia onde a gente teve mais corpo do que sombra, graficamente falando. Os outros dias todos são dias de indefinição. A semana é compradora porque o mercado abre nos gaps e acaba fechando dias de indefinição. Então, quando a gente olha pelo gráfico semanal, a gente tem um candle, né, com uma abertura aqui na abertura de segunda-feira e o fechamento vai ser aqui no fechamento de sexta-feira, compondo um candle comprador lá no gráfico semanal. Mas, de novo, olhando pelo gráfico diário, foi uma semana bem travada, né? Descendo aqui também para os 60 minutos, a gente vê que até esse dia aqui, ó, a gente estava preso dentro de uma lateralização. Eu havia comentado com vocês na semana passada, né, sobre essa característica de movimento aqui dos 60 minutos, né, já ser um mercado com características de mercado lateral. Houve um teste acima de máximas anteriores aqui, mas o mercado não consegue desenvolver, volta para dentro da lateralidade, até trabalha abaixo de fundos anteriores, né, quase volta para testar esses outros fundos aqui. Daria para a gente dizer, talvez aqui, que isso aqui é um grande canal profundo de alta, né, alguma coisa mais ou menos assim. Ah, mas é um movimento bastante chato, né? A gente teve de novo superação de máximas aqui, mercado reverteu para testar essas mínimas anteriores. Isso aqui daria para ser classificado como uma lateralização e um rompimento ruim, né? Abre no gap, traz uma primeira barra de continuidade, mas logo na sequência já vem correção e o mercado não consegue estender a perna do rompimento, entrando em um canal, né? Já aqui também outro canalzinho menor. Acho que esse aqui seria um canal mais apropriado para a gente classificar esse movimento dos 60 minutos, né, que agora acontece acima das máximas anteriores sem devolver, né, como devolvia antes aqui dos movimentos anteriores. Então há uma mudança do comportamento de preço depois que houve essa superação das máximas aqui da casa do 338, 339 mil, né, mas agora a gente se aproxima de topos anteriores também aqui, né, olhando pelos 60 minutos, né, a gente tem uma máxima anterior aqui que é um ponto importante. Ó, no 357 160, tá? Acho que esse aqui é o próximo ponto importante para a gente monitorar aqui pelo movimento dos 60 minutos. A grande questão é que o 60 não traz para a gente contundência de movimento, né? A gente vê que tem uma composição de topos e fundos aqui ascendentes, né? Aqui a gente já não teve superação da máxima, mas não tem contundência no movimento, né? Quando a gente olha as pernas anteriores, né, antes do mercado superar essa máxima do 339, os movimentos compradores conseguiam, né, trazer alguma contundência, conseguiam trazer algum deslocamento de preço, coisa que não acontece mais aqui agora, né, apesar do gap de alta aqui desse pregão e a primeira barra de continuidade, né, contando o pregão de hoje e o pregão de ontem, a gente não tem contundência no movimento comprador. Então, isso aqui acaba sendo bastante suspeito. Talvez o mercado acabe puxando uma correção de um tempo intermediário, aqui uns 120 minutos, 240 minutos, e aí depois de puxar essa correção de um tempo intermediário, aqui, ó, talvez, ó,
uma correção de 50% por 337, talvez consiga produzir movimentos compradores mais intensos, mais interessantes para ser operado na direção do 357, tá? 357 para mim é o primeiro ponto importante desse movimento de alta dos 60 minutos, mas que não tem uma característica saudável. Quando a gente olha a composição de perna desse movimento aqui, né, como já falei lá do gráfico semanal, aqui também a gente encontra o mesmo comportamento, né? Barras sobrepostas, barras de indefinição na maioria do tempo, barras boas sem continuidade, e o mercado não consegue ter uma direção muito clara. Se mantém acima da média, a média está inclinada, claro, mas de novo, né? Sempre que há superação de máxima, o mercado dá uma esfriada e agora nem consegue superar a máxima nos últimos movimentos aqui do dia de hoje, tá? Descendo até para um tempo gráfico menor, aqui uns 5 minutos para olhar o dia de hoje, é uma grande lateralidade, né? Houve aqui no começo do dia um movimento comprador um pouco mais extenso, superando essas máximas anteriores aqui, produzindo uma espécie de rompimento aqui, mas que também não traz continuidade, né? O mercado tenta trazer uma retomada, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, ó. O mercado tenta trazer uma continuidade aqui, não consegue, já traz outra correção, não supera a máxima, né? Entra já no movimento de correção bastante extenso. Quando a gente mede a correção desse movimento aqui, né, ela já é violada na própria barra 37 aqui dos 5 minutos. Então a gente não tem um movimento saudável de tendência acontecendo, né? Até houve um teste da região das máximas sem superação e o mercado ficou preso numa lateralização, né? Expandiu aqui um pouquinho para baixo, perdeu o mínimo anterior aqui num candle sozinho, o que não é uma boa composição de rompimento, volta para dentro da lateralização e pelo jeito a gente vai fechar o dia compondo de fato esse mercado lateral no 5 minutos, né? Ó, agora é um teste das máximas aí no finalzinho do pregão, né? Então, como eu estava falando, não tem uma característica de tendência saudável acontecendo aqui no 60, apesar disso o mercado se mantém, né, acima de máximas anteriores aqui, essas máximas de quarta-feira aqui da semana passada. De novo, voltando aqui para o gráfico diário, a gente tem então um dia com corpo comprador, mas ainda um candle de indefinição, tá? Acho que o mercado mira no gráfico diário para o 357,160, mas eu não adotaria posições compradas alto aqui dentro dessa lateralização aqui do gráfico diário, né? Veja, a gente tem essa lateralidade aqui, né? Essa região aqui e essa região das mínimas que expandiu para cá, dentro dessa grande lateralização aqui, que é a lateralização do gráfico semanal. Então a gente tem uma lateralidade do semanal, dentro dela uma lateralidade no diário. Se o diário ganhar o 357, aí eu começo a ver o mercado tomando tendência no gráfico diário para um teste aqui das máximas do gráfico semanal, tá? Mas por hora a gente tem que aguardar, né, um desenvolvimento melhor aqui desse movimento dos 60 minutos. Seja uma aceleração para produzir um bom rompimento do 357,160 numa perna contundente, né, alguma coisa mais ou menos assim, talvez, né, barras boas, contundentes assim, superando a máxima anterior, aí a gente tem uma perna interessante para rompimento, ou uma correção, né, desse movimento inteiro, como a gente mediu antes pelo 240 minutos, tá? Aí depois de uma correção, alguma coisa mais ou menos assim, ó, primeira perna de correção, uma segunda perna mais fraca do que a primeira, configurando um fundo duplo na correção de 50%, né, tendo essa confluência aqui com essas máximas anteriores, né, acho que é um ponto interessante. Claro que aí tem que avaliar, né, a composição dessa perna aqui para ver se é uma perna que faz jus de ser operada na compra, né, na correção aqui no ponto de 50%, ou se é melhor esperar uma terceira perna, né? Ou seja, caso o mercado construa força nessa segunda perna, talvez é melhor esperar, né, uma outra perna mais fraca para adotar uma posição comprada, mas a partir do momento que o mercado fizer uma correção desse tipo aqui, acho que ficaria mais atrativo pelo gráfico aqui de 240 minutos para tentar assumir uma posição comprada na direção desse movimento que aconteceu nessa semana, né? Lembrando que, né, de novo, pelo gráfico diário, a gente tem barras de indefinição, o mercado andou em gaps, né? Mas olhando para o gráfico semanal, a gente tem uma segunda semana compradora, ganhando máximas, não perdendo mínimas, né? Então começa a trazer uma perspectiva de teste aqui da região do 357,160. Beleza? Aqui embaixo você tem o botão para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações e também deixar o like para apoiar o nosso trabalho aqui nesse vídeo que a gente faz toda sexta-feira para você. Tá certo? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço e tchau, tchau.